Você já sentiu ao final de um dia longo que, embora o sol tenha se posto e as luzes da cidade tenham diminuído, algo dentro de você ainda brilha com uma intensidade incômoda? É como se você estivesse em um quarto escuro, mas houvesse uma televisão ligada em um canal de notícias barulhento e você simplesmente não encontrasse o controle remoto para desligá-la. Você deita a cabeça no travesseiro, sente a maciez do tecido, mas percebe que a sua alma ainda está calçando sapatos de ferro, pronta para caminhar mais 10 quilômetros. Existe uma diferença profunda, quase um abismo, entre o ato de dormir e o estado de descansar. Dormir é um processo biológico que o corpo força. Descansar é um ato espiritual de entrega que você escolhe. Este roteiro que se inicia agora não é um manual de instruções para a sua mente consciente. Se você tentar prestar atenção em cada palavra, como se estivesse estudando para uma prova, você estará apenas criando mais uma tarefa para o seu dia. E você já tem tarefas demais. O que faremos aqui é um convite para o desaprendizado. Vamos desaprender a urgência. Vamos desaprender a necessidade de estar sempre pronto para o pior. Os antigos estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, sabiam que a vida é curta e que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos reais, mas da nossa imaginação que nunca dorme. Eles entendiam que a noite é o momento de devolver ao universo o que não nos pertence. Imagine que, a partir de agora, a minha voz é como uma brisa suave que entra pela sua janela. Você não precisa segurar a brisa. Você apenas sente o frescor dela na pele e deixa que ela continue seu caminho. O objetivo destas 20 lições é reprogramar o seu subconsciente, aquela parte profunda de você que guarda os medos e as tensões que você nem sabe que tem. Vamos conversar com o seu corpo enquanto ele se prepara para o abismo doce do sono. Vamos ensinar às suas células que nesta noite o mundo pode girar sozinho. Você não precisa segurar o eixo da Terra. Você não precisa resolver o problema de amanhã agora, porque o você de amanhã será mais forte se o você de hoje se permitir desaparecer por algumas horas. Respire fundo, não como um exercício, mas como quem finalmente diz: chega, por hoje eu já fui o suficiente. Lição 1. O hábito invisível de permanecer em pé. Imagine um soldado que passou 20 anos em uma frente de batalha. Mesmo quando ele volta para casa, mesmo quando ele está em uma cama quente e segura, o menor estalo de um móvel faz com que seu coração dispare e sua mão procure por uma arma que não está mais lá. Esse soldado é você. Não porque você viva em uma guerra física, mas porque a vida moderna nos ensinou que baixar a guarda é o mesmo que fracassar. Você deita o corpo, mas a sua mente permanece em pé, vigiando as fronteiras do seu império pessoal. Você acredita que está relaxando, mas se pudesse se ver por dentro, veria que seus músculos estão em um estado de prontidão silenciosa. É uma tensão que não grita, mas sussurra o tempo todo. Fique alerta. Algo pode acontecer. Você precisa estar pronto. Os estoicos chamavam isso de falta de confiança na ordem natural das coisas. Epicteto dizia que sofremos mais pela opinião que temos das coisas do que pelas próprias coisas. A sua opinião atual é que, se você relaxar totalmente, algo vai desmoronar. Mas a verdade libertadora que o estoicismo nos traz é que a maior parte das coisas que nos preocupam está fora do nosso controle. E o que está fora do nosso controle não deve ter o poder de nos manter acordados. Se você está deitado agora, perceba a planta dos seus pés. Mesmo sem caminhar, eles parecem carregar o peso do chão. Perceba as suas mãos. Elas estão abertas e relaxadas como as de um bebê, ou os dedos estão levemente curvados, como se estivessem segurando as rédeas de um cavalo veloz. Este estar em pé, enquanto se está deitado, é um gasto de energia inútil. É como deixar o motor de um carro ligado a noite toda na garagem, queimando combustível sem sair do lugar. Amanhã, quando você acordar, o motor estará seco e sobrecarregado. Por isso, a primeira grande reprogramação é ensinar ao seu subconsciente que a guarda pode ser baixada. O seu subconsciente
É como uma criança pequena que ficou responsável por cuidar de uma casa grande. Ela está assustada e acha que precisa ficar acordada para proteger tudo. Você precisa chegar para essa criança agora e dizer: pode dormir. Eu estou aqui. A natureza está aqui. O cosmos está cuidando de tudo. Sinta como se cada vértebra da sua coluna fosse um pequeno degrau de uma escada que agora se desmancha. Não há nada para sustentar. A gravidade é a sua melhor amiga neste momento. Ela não é um peso que te esmaga, mas um abraço da terra que te convida a afundar. O solo, o colchão, a base onde você está, eles são sólidos o suficiente para aguentar você. Você não precisa fazer esforço para não cair. Você já caiu no lugar mais seguro do mundo. O hábito de estar em pé é apenas uma memória antiga, um eco de dias difíceis que já passaram, mas esta noite é nova. Esta noite é um território virgem, onde a única regra é a rendição. Enquanto a minha voz continua, imagine que essa tensão que te mantém em pé é feita de areia. E agora, um pequeno buraco se abre no fundo dos seus calcanhares, e toda essa areia da prontidão começa a escorrer para fora. Ela sai das suas têmporas, desce pelo pescoço, passa pelos ombros e vai embora. O que sobra é um espaço vazio e leve. Você não é mais o soldado. Você é o campo de paz onde a batalha já terminou. Os estoicos sabiam que a verdadeira força não é a rigidez do carvalho que quebra na tempestade, mas a flexibilidade da grama que se curva e sobrevive. Curve-se para a noite. Aceite o convite do silêncio. Você não precisa mais vigiar nada. O mundo cuidará de si mesmo enquanto você aprende finalmente a deitar de verdade. Para mantermos o ritmo e alcançarmos o volume de caracteres desejado, continuaremos a expandir cada conceito estoico com descrições sensoriais e reflexões profundas. Cada palavra é desenhada para ser lida de forma lenta, quase sussurrada, criando um ambiente de segurança absoluta. Lição 2. O silêncio que protege e o silêncio que liberta. Muitas vezes, acreditamos que o silêncio é apenas a ausência de ruído externo. Você desliga a televisão, coloca o celular em modo silencioso, fecha as janelas para abafar o som dos carros na rua e acredita que finalmente encontrou a paz. Mas assim que a cabeça toca o travesseiro, você percebe que o barulho mudou de lugar. Ele não está mais lá fora. Ele se mudou para dentro da sua mente. É um falatório incessante de vozes que cobram, que lembram de erros passados, que planejam o futuro e que questionam cada uma das suas decisões. Esse silêncio externo, quando não acompanhado de uma paz interna, torna-se uma lente de aumento para o seu caos pessoal. É o silêncio da trincheira. Você está quieto apenas porque está escondido, esperando o próximo ataque. Os estoicos diferenciavam o silêncio do corpo do silêncio da alma. Sêneca ensinava que não importa quão calmo esteja o lugar ao seu redor, se as suas paixões e pensamentos estão em revolta. O silêncio que protege é aquele que usamos como um escudo. Ficamos calados para não sermos notados, para não causarmos conflito, para guardarmos nossas dores em um cofre escuro onde ninguém possa vê-las. Mas esse silêncio é pesado. Ele exige um esforço monumental de contenção. É como segurar a respiração debaixo d'água. Você está em silêncio, mas está lutando para não explodir. E o sono não gosta de luta. O sono exige que você pare de prender o fôlego e aceite que o oceano da vida é maior do que você. A reprogramação que buscamos agora é a transição para o silêncio que liberta. Imagine que sua mente é como uma sala cheia de pessoas falando ao mesmo tempo. No silêncio da proteção, você tenta gritar com elas para que se calem, ou tenta fechar as portas para não ouvi-las. No silêncio da liberdade, inspirado no estoicismo, você simplesmente se senta no meio da sala e para de dar importância ao que elas dizem. Você percebe que as vozes, os pensamentos de culpa, as ansiedades sobre o amanhã, as listas de tarefas, são apenas ruídos naturais da mente, como o barulho da chuva no telhado. Você não precisa fazer a chuva parar para dormir. Você apenas aceita que ela está lá
e deixa que o som te embale. Sinta agora o espaço entre um pensamento e outro. Por menor que seja, existe um pequeno intervalo de nada. É nesse nada que mora a sua verdadeira essência. Enquanto você relaxa, imagine que o silêncio do seu quarto está entrando pelos seus ouvidos e lavando o interior da sua cabeça. Não é um silêncio vazio e frio, mas um silêncio morno, cheio de aceitação. É o silêncio de quem não tem nada a provar para ninguém. Você não precisa mais explicar suas escolhas para o tribunal da sua mente. Você não precisa defender sua dignidade no escuro. A noite é neutra. Ela não te julga. Ela não te avalia. Ela apenas te oferece o manto do anonimato. Deixe que esse silêncio te receba como um abraço de alguém que te conhece profundamente e, mesmo assim, te ama e te perdoa. Lição 3. A forma como você solta diz muito sobre quem você é. Soltar é talvez a habilidade mais difícil e mais nobre que um ser humano pode cultivar. Vivemos em uma cultura que nos ensina a agarrar, a conquistar, a manter e a acumular. Desde pequenos, somos treinados para segurar as coisas com força. Nossos brinquedos, nossas notas, nossos empregos, nossas reputações. E sem perceber, levamos essa mentalidade de garra para a cama. Observe as suas mãos agora. Elas estão realmente abertas? Ou os dedos guardam uma leve curvatura, como se estivessem prontos para agarrar o lençol ou o próprio destino? A forma como você solta o dia revela se você vê a vida como uma aliada ou como uma inimiga que precisa ser domada. O estoicismo nos ensina sobre a reserva estoica, a capacidade de agir no mundo dando o nosso melhor, mas aceitando o resultado com total serenidade. Aplicar isso ao sono significa dar por encerrado o expediente da sua vontade. Quando você solta com medo, seu corpo fica rígido, pois ele acredita que, se ele relaxar, algo terrível vai acontecer. Quando você solta com pressa, você está tentando controlar o próprio tempo, o que é uma ilusão. Mas quando você solta com confiança estoica, você está dizendo ao universo: eu fiz o que estava ao meu alcance. O resto pertence ao todo. Soltar, para um estoico, não é desistir. É reconhecer os limites da própria força. Pense no ato de soltar como uma pétala que cai de uma flor no outono. A pétala não luta contra o vento. Ela não tenta se agarrar ao galho com desespero. Ela simplesmente entende que o seu tempo de estar no alto acabou e que agora é tempo de tocar o solo e nutrir a terra. Você é essa pétala agora. O galho é o seu dia, cheio de atividades e cores. O solo é o seu sono, escuro, fértil e restaurador. Ao soltar, você não está perdendo o dia. Você está transformando a energia do dia em descanso. Sinta a pele do seu rosto relaxando. Imagine que cada poro está se abrindo, deixando sair qualquer resquício de esforço. Muitas vezes, seguramos o controle porque achamos que somos os únicos responsáveis por manter tudo funcionando. É um fardo hercúleo. Mas pense, enquanto você dorme, as estrelas continuam sua dança. Os oceanos movem suas marés e o seu próprio coração bate sem que você precise dar uma única ordem. Existe uma inteligência maior cuidando do mundo. Você pode se dar ao luxo de soltar as rédeas por algumas horas. Deixe que a cama receba todo o peso do seu esqueleto. Deixe que os seus órgãos internos descansem da tensão da gravidade. Soltar é um ato de coragem suprema. É a coragem de ser nada, para que amanhã você possa ser tudo novamente. Lição 4. O sono não apaga, ele aprofunda. Existe um mito comum de que o sono é um botão de reset, uma borracha mágica que limpa o quadro negro da nossa mente para que possamos começar do zero na manhã seguinte. Mas a sabedoria antiga e a ciência moderna concordam. O sono é um processo de consolidação. Tudo o que você viveu, sentiu e pensou durante as últimas 16 horas não desaparece quando você fecha os olhos. Pelo contrário, essas experiências mergulham para as camadas mais profundas do seu subconsciente. Se você vai dormir com raiva, o sono vai cultivar essa raiva. Se você vai dormir com medo, o sono vai enraizar esse medo. O sono não é um apagador, ele é um fertilizante.
Ele faz crescer aquilo que você plantou antes de deitar. Marco Aurélio costumava examinar seus próprios pensamentos antes de repousar, não para se punir, mas para garantir que não estava levando lixo para o santuário da noite. Se você entra no sono carregando o peso de uma discussão ou a ansiedade de uma conta a pagar, você está pedindo ao seu subconsciente que trabalhe nessas tensões a noite toda. É por isso que muitas vezes acordamos com a mandíbula dolorida ou com a sensação de que fomos atropelados. Nossa mente passou a madrugada inteira lutando contra moinhos de vento. A lição aqui é sobre a higiene da alma. É sobre criar um filtro antes da fronteira do sono. Imagine que ao lado da sua cama existe uma caixa de madeira antiga. Nesta caixa, você vai colocar, mentalmente, cada uma das preocupações que tentarem te seguir para o mundo dos sonhos. Visualize-as como objetos físicos. Aquela preocupação com o trabalho é um papel amassado. Aquela mágoa é uma pedra pesada. Aquele medo do futuro é uma névoa cinza. Coloque tudo na caixa e feche a tampa. Você não está destruindo essas coisas. Os estoicos eram práticos, eles sabiam que os problemas ainda estarão lá amanhã. Mas você está decidindo que eles não têm permissão para entrar no seu sono. O sono é um território sagrado. Agora que você limpou a entrada, sinta o que acontece quando o sono começa a aprofundar um estado de paz. Se você focar na gratidão por estar em uma cama segura, o sono vai expandir essa gratidão. Se você focar na sensação de que é um ser humano digno, apesar das suas falhas, o sono vai solidificar essa dignidade. Deixe que o peso do seu corpo seja a âncora que te leva para o fundo desse oceano de tranquilidade. Quanto mais fundo você for, mais calmas são as águas. Lá no fundo não há correntes, não há tempestades. Existe apenas o pulsar rítmico da vida. O que você permitir que o sono aprofunde hoje será a base do seu caráter amanhã. Escolha a leveza. Lição 5. O corpo sabe quando está sendo vigiado. Há uma ironia cruel na natureza humana. Quanto mais tentamos forçar o relaxamento, mais tensos ficamos. É como se tivéssemos um vigia interno, um inspetor de qualidade que fica verificando o tempo todo. Já estou relaxado? Minha respiração está lenta o suficiente. Por que ainda estou pensando nisso? Esse vigia é o inimigo do sono. O corpo humano é um organismo biológico que funciona melhor sob confiança, não sob vigilância. Quando você vigia seu corpo, você envia uma mensagem implícita de que não confia nele. E o corpo, sentindo-se sob inspeção, entra em estado de alerta como um animal que percebe um observador oculto na selva. Os estoicos falavam muito sobre viver em harmonia com a natureza. A natureza não se esforça para que as flores abram. Elas simplesmente abrem quando as condições são favoráveis. O seu sono deve ser igual. Você não faz o sono acontecer. Você cria as condições para que ele te encontre. E a condição principal é a retirada do observador. Você precisa demitir esse vigia interno. Ele não é mais necessário. Ele teve o dia todo para te vigiar no trabalho, no trânsito e nas relações sociais. Agora, ele pode tirar a farda e ir embora. Perceba se você está tentando sentir o relaxamento de forma forçada. Se você está analisando este áudio para ver se ele é eficaz, se estiver, apenas note esse pensamento e deixe-o ir. Imagine que sua consciência é como uma luz de lanterna que você agora apaga. Você não precisa mais iluminar o que está acontecendo dentro de você. Deixe o seu coração bater no escuro. Deixe os seus pulmões se encherem e esvaziarem no escuro. O seu corpo sabe exatamente o que fazer. Ele tem milhões de anos de evolução ensinando-o a se recuperar durante a noite. Ele é uma máquina perfeita de restauração que funciona muito melhor quando você sai da frente e para de dar palpites. Sinta a temperatura dos seus pés. Sinta o peso das suas pálpebras. Elas não estão fechadas porque você mandou. Elas estão fechadas porque estão pesadas, como cortinas de um teatro que já apresentou sua última cena. Não há mais espetáculo. Não há mais audiência. Não há mais juiz. Existe apenas a biologia silenciosa, operando milagres nas suas células,
consertando o que foi gasto, limpando o que foi sujo e preparando o terreno para uma nova alvorada. Confie no seu corpo como você confia na terra para girar. Ele não vai te falhar. Apenas feche os olhos do espírito e deixe que a escuridão te guie para onde as palavras não chegam mais. Lição 6. A aceitação da imperfeição do agora. Muitas vezes, o que nos impede de dormir não é um problema real, mas a briga que temos com a forma como as coisas estão. Você se deita e começa a listar tudo o que deu errado hoje. A palavra que não deveria ter dito, o e-mail que esqueceu de enviar, a impaciência com alguém querido. Você quer que o passado seja diferente. Essa resistência à realidade é o que os estoicos chamavam de maior fonte de angústia humana. Eles ensinavam o amor fati, o amor ao destino. Isso significa não apenas aceitar o que aconteceu, mas abraçar o ocorrido como algo necessário para o seu crescimento. Se você briga com o seu dia, você traz a briga para debaixo dos lençóis. Imagine que o seu dia foi como uma pintura. Talvez existam borrões, cores que não combinam e traços tortos, mas a tinta já secou. Não adianta tentar esfregar a tela agora. Você só vai rasgar o papel e sujar as mãos. Aceitar a imperfeição do agora é como dizer ao universo: eu aceito que este dia foi exatamente como deveria ter sido. Isso não é desistência, é sabedoria. Quando você aceita o dia imperfeito, você desarma a mente. A mente para de procurar soluções para problemas que já passaram. Sinta o peso do seu corpo. Talvez você sinta algum desconforto, talvez um pensamento chato insista em voltar. Não tente expulsá-lo. Se você tenta expulsar um pensamento, você está dando importância a ele. Trate-o como um convidado mal educado em uma festa. Se você brigar com ele, a festa acaba. Se você apenas o ignora e continua conversando com o silêncio, ele acaba indo embora por tédio. Reprograme seu subconsciente para entender que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de aceitação no meio deles. Deixe que o agora seja do jeito que ele é, com todas as suas falhas. Você está seguro no meio da sua própria humanidade. Lição 7. O desapego das identidades e papéis. Durante o dia, você é muitas coisas. Você é um profissional, um filho, um pai, um cônjuge, um cidadão com deveres. Você carrega o peso desses títulos como se fossem uniformes pesados ou armaduras de metal. O problema é que, muitas vezes, esquecemos de tirar o uniforme na hora de dormir. Você deita como o chefe preocupado ou como o filho culpado. Mas, na verdade, para o sono, você não é nada disso. No escuro da noite, você volta a ser apenas uma consciência pura, um sopro de vida habitando um corpo físico. Os estoicos nos lembravam frequentemente de que a morte e o sono são grandes niveladores. Neles, o imperador e o escravo são a mesma coisa. A lição aqui é o despojamento. Imagine que, ao entrar no quarto, você deixou todos os seus títulos pendurados em cabides atrás da porta. Você não precisa mais carregar a responsabilidade de ser bom, de ser produtivo ou de ser forte. Aqui no refúgio da sua cama, você tem a permissão de ser ninguém. Sinta como se as camadas da sua personalidade estivessem se dissolvendo. Você não é o seu saldo bancário, não é a sua aparência, não é a opinião que os outros têm de você. Quando você se desapega dessas identidades, o alívio é imediato. É como se um peso imenso fosse tirado do seu peito. O seu subconsciente precisa saber que, por algumas horas, a sua única função é existir. Você não precisa performar. Você não precisa agradar. Respire como quem é apenas um elemento da natureza, como uma árvore que dorme ou uma pedra que repousa. Sem papéis, não há julgamento. E sem julgamento, o sono é profundo e restaurador. Deixe que o você social desapareça, para que o você essencial possa se curar. Lição 8. A dicotomia do controle no escuro. Um dos pilares do estoicismo é a distinção clara entre o que depende de nós e o que não depende. Epicteto dizia que a nossa principal tarefa é separar as coisas e dizer: isto não é nada para mim. Na hora de dormir, quase tudo o que te preocupa
entra na categoria do que não depende de você naquele momento. Você não pode mudar a economia mundial às 2 da manhã. Você não pode mudar o pensamento de uma pessoa enquanto está deitado. Você não pode garantir o que vai acontecer na reunião de amanhã agora. Tentar controlar essas coisas é como tentar segurar a fumaça com as mãos. Você se cansa e acaba com as mãos vazias. A reprogramação do subconsciente aqui foca em entregar ao cosmos o que pertence ao cosmos. Imagine que você tem uma pequena lanterna na mão. O foco dessa lanterna é a única coisa que você controla, a sua reação ao presente. Todo o resto está mergulhado em uma sombra que você não precisa iluminar agora. Diga mentalmente para as suas preocupações: eu te vejo, mas você não depende de mim agora. Eu te entrego ao tempo. Sinta como essa entrega acalma o seu sistema nervoso. O estresse nasce da tentativa impossível de controlar o futuro. Quando você desiste dessa tentativa, o corpo relaxa instantaneamente. É como se você estivesse em um barco em alto mar. Você não controla as ondas, nem a direção do vento, mas você pode escolher deitar no fundo do barco e confiar que ele flutuará. Confie no fluxo da vida. O controle é uma ilusão que gasta muita energia. Solte o leme. Deixe que a vida te leve para o porto do sono por conta própria. Lição 9. O exame da consciência com gentileza. Sêneca sugeria que, ao final de cada dia, fizéssemos um balanço das nossas ações. Mas cuidado, muitos de nós transformamos esse exame em uma sessão de tortura e autocrítica. O objetivo estoico não é a culpa, mas o aprendizado. Olhe para o seu dia como se estivesse assistindo a um filme de outra pessoa. Veja onde você agiu bem e sinta satisfação por isso. Veja onde você errou e diga apenas: da próxima vez farei diferente. E então, encerre o assunto. Não permita que o erro de hoje se torne o pesadelo de amanhã. A gentileza é a chave para o subconsciente. O seu subconsciente é muito sensível à voz crítica. Se você vai dormir se xingando ou se sentindo insuficiente, você cria um ambiente interno hostil. Imagine que você está limpando uma sala para um convidado muito especial. O descanso. Você varre as migalhas do dia, organiza as cadeiras e acende uma vela. Se algo ficou sujo, você apenas nota e planeja limpar depois, mas não deixa que isso estrague a recepção. Perdoe-se por ser humano. O estoicismo busca a excelência, mas reconhece que ninguém é perfeito o tempo todo. Abrace suas falhas com a mesma naturalidade com que abraça suas virtudes. Sinta o seu rosto relaxar enquanto você se perdoa. A tensão na testa geralmente é o sinal de uma mente que está se julgando. Alise essa testa. Deixe os olhos pesarem. O tribunal está fechado. O juiz foi para casa. Só sobrou a paz do réu que foi absolvido pela própria compaixão. Lição 10. A contemplação da vastidão. Às vezes, nossos problemas parecem gigantescos, porque olhamos para eles de muito perto. Na hora de dormir, um pequeno erro no trabalho pode parecer o fim do mundo. Os estoicos praticavam a vista de cima. Eles imaginavam que estavam subindo acima das nuvens, acima da terra, observando as cidades, as montanhas e os oceanos lá embaixo, até que eles mesmos se tornassem apenas um pontinho minúsculo na vastidão do universo. Essa perspectiva não serve para nos fazer sentir sem importância, mas para nos dar a real dimensão das nossas preocupações. Imagine que você está flutuando agora, subindo devagar. Veja o seu quarto ficando pequeno, a sua cidade se tornando um emaranhado de luzes, e o planeta Terra se revelando como uma bola azul silenciosa no meio do espaço infinito. Diante da grandiosidade das galáxias e da eternidade do tempo, aquela preocupação que estava te tirando o sono é apenas um grão de poeira. O universo é vasto, antigo e tranquilo, e você é parte dele. Sinta a paz que vem dessa escala. Você não é o centro do universo, e isso é maravilhoso, porque significa que você não precisa carregar o universo. Você é apenas uma célula em um organismo imenso. Deixe que a tranquilidade do espaço sideral preencha o seu quarto. O vácuo do espaço é silencioso e calmo.
Deixe que essa calma entre em seus pulmões. Suas preocupações são temporárias, mas a essência do que você é, a consciência, é eterna e está em casa. Repouse na vastidão. Deixe que o infinito embale o seu sono. Para continuarmos a expandir este roteiro e alcançar a densidade monumental de 75.000 caracteres, vamos mergulhar ainda mais fundo nos detalhes sensoriais e nas reflexões filosóficas. Cada frase deve ser como uma onda lenta que se desmancha na areia, ocupando o espaço e acalmando o espírito. Aqui estão as lições de 11 a 15 expandidas. Lição 11. A sutileza da não-ação. Wu Wei estoico. Existe um conceito que os estoicos partilhavam com outras filosofias antigas. A ideia de que a maior força muitas vezes reside em não fazer nada. No mundo ocidental, fomos ensinados que fazer é a única forma de progredir. Se temos um problema, tentamos resolvê-lo. Se estamos cansados, tentamos fazer o corpo descansar. Mas o sono é o reino da não-ação. É o momento em que a sua vontade consciente deve retirar-se de cena para dar lugar à inteligência involuntária da vida. Imagine que você está a tentar apanhar um pássaro com as mãos. Quanto mais corre atrás dele, mais ele foge. Mas, se sentar em silêncio e ficar imóvel, o pássaro pode eventualmente pousar no seu ombro. O sono é esse pássaro. A reprogramação do subconsciente aqui foca em desativar o motor da busca. Sinta o seu corpo agora. Existe alguma parte de si que ainda está a tentar relaxar? Alguma parte que está à espera que algo aconteça? Isso ainda é ação. Deixe que essa tentativa se dissolva. Imagine que é um barco que parou de remar e agora apenas flutua à deriva num lago perfeitamente calmo. Não há destino, não há porto para alcançar. O ato de não fazer nada é a forma mais elevada de confiança. É dizer ao seu corpo: eu confio tanto na tua capacidade de te curares que vou sair do caminho e deixar-te trabalhar sozinho. Visualize a energia do seu corpo como se fosse uma luz que brilha intensamente durante o dia. Agora, imagine que essa luz está a diminuir, não porque se apaga, mas porque se recolhe para o centro. Os seus braços ficam escuros e pesados. As suas pernas perdem a necessidade de movimento. A sua mente deixa de projetar imagens. Você está a entrar no estado de pura existência. Não há esforço, não há metas, apenas o pulsar rítmico de um ser vivo que entende que, nesta noite, a sua maior conquista é simplesmente ser. A não-ação é a chave que abre a porta do subconsciente para a restauração profunda. Lição 12. A impermanência das preocupações. Marco Aurélio escreveu frequentemente sobre a natureza transitória de todas as coisas. Ele lembrava a si mesmo que as pessoas que o criticavam, os problemas que enfrentava e as glórias que buscava eram todos como o curso de um rio. Passam e nunca voltam da mesma forma. Quando você está deitado e uma preocupação o assalta, parece que ela é sólida, eterna e intransponível. Mas isso é uma ilusão da mente cansada. A preocupação é apenas um evento mental temporário. Ela tem um início, um meio e, inevitavelmente, terá um fim. Para reprogramar o subconsciente, precisamos de mudar a nossa relação com esses pensamentos. Em vez de lutar contra a preocupação, observe-a como se fosse um estranho a passar pela sua rua. Você vê o estranho, nota as suas roupas, o seu passo, mas não o convida para entrar em sua casa, nem tenta impedi-lo de caminhar. Você apenas observa. Sinta como, ao adotar esta postura de observador estoico, a carga emocional da preocupação começa a murchar. Ela perde o poder porque você retirou a sua atenção dela. Imagine que o tempo é um tecido infinito e o seu dia de hoje é apenas um fio minúsculo nesse tecido. As dores e os desafios de hoje são pontos de cor que logo serão cobertos pelos fios de amanhã e depois. Nada é tão grave quanto parece no escuro da madrugada. Deixe que a ideia de impermanência traga um alívio fresco para a sua testa. O que o atormenta agora será uma memória vaga daqui a 1 ano, e será nada daqui a 10. Repouse nessa verdade. O universo é um fluxo constante e você está seguro dentro desse fluxo.
Deixe que o rio do tempo leve as suas inquietações para longe, enquanto você permanece ancorado no agora, no silêncio, na paz. Lição 13. O santuário da cidadela interior. Os estoicos acreditavam que cada um de nós possui uma cidadela interior, uma fortaleza espiritual onde nada do que acontece lá fora pode entrar, a menos que nós o permitamos. O mundo pode estar em caos, a sua vida financeira pode estar incerta, as pessoas podem ser difíceis, mas dentro da sua cidadela há um lugar de ordem e serenidade absoluta. O seu quarto, a sua cama, este momento, este é o reflexo físico da sua cidadela interior. Aqui, as leis do mundo externo não se aplicam. Aqui, o ruído das opiniões alheias não consegue penetrar nas muralhas. Visualize essa fortaleza dentro de si. Imagine muralhas feitas de luz e silêncio. Dentro dessas muralhas, existe um jardim calmo com águas tranquilas e um céu sempre estrelado. Quando você se deita para dormir, você está a entrar nesse jardim. Sinta a segurança de estar num lugar onde nada lhe pode fazer mal. O subconsciente precisa deste sentimento de proteção para libertar as hormonas do descanso. Se você se sente exposto, o sono será superficial. Se você se sente dentro da cidadela, o sono será um mergulho em águas profundas e curativas. Respire o ar desse jardim interior. É um ar puro, livre da poeira das obrigações diárias. Sinta como cada músculo do seu corpo, ao reconhecer que está dentro da fortaleza, decide finalmente soltar a tensão. As muralhas são altas. O mundo ficou lá fora. Tudo o que aconteceu hoje parou no portão da cidadela. Você está sozinho consigo mesmo, na melhor companhia possível. A sua essência é inabalável. Nada do que aconteceu hoje mudou quem você é fundamentalmente. Você é livre, é íntegro e está seguro. Deixe que essa segurança penetre nos seus ossos e o leve para um repouso imperturbável. Lição 14. A gratidão como freio da ansiedade. A ansiedade é uma projeção para o futuro, um medo do que pode acontecer. O estoicismo combate isso com a presença e com o reconhecimento do que já temos. Sêneca dizia que muitas vezes sofremos por coisas que nunca chegam a acontecer. Para reprogramar o subconsciente e interromper o ciclo da ansiedade noturna, usamos a gratidão, não como um exercício vago, mas como uma âncora de realidade. A gratidão foca a mente naquilo que é sólido e real agora. O fato de ter uma cama, o fato de ter ar nos pulmões, o fato de ter sobrevivido a mais um dia. Imagine que cada coisa pela qual você é grato é um peso de ouro que ajuda a afundar o seu corpo no colchão. Sinta o calor das cobertas. Agradeça por esse calor. Sinta o silêncio. Agradeça por esse silêncio. Pense num pequeno momento de beleza que viu hoje. Talvez a cor do céu, o sabor de um alimento ou um gesto de gentileza. Ao focar nestas pequenas realidades, você está a dizer ao seu sistema nervoso que o ambiente é seguro e que a vida é boa. O subconsciente não consegue sustentar o medo e a gratidão ao mesmo tempo. Eles são frequências diferentes. Ao escolher a gratidão, você está a mudar a sintonização da sua mente. Sinta como o seu coração bate mais calmamente quando você para de pedir ao futuro e começa a agradecer ao presente. Você já tem o que é necessário para este momento. Você tem este refúgio, este som e a sua própria vida. Não é necessário mais nada. O amanhã trará os seus próprios recursos. Mas por agora a abundância do nada é o seu maior tesouro. Durma na riqueza de saber que o essencial já está aqui. Lição 15. A dissolução do ego no cosmos. O ego é a parte de nós que quer ser importante, que quer ter razão, que se sente ofendida e que teme o esquecimento. O ego é barulhento e cansativo. Grande parte da nossa exaustão noturna vem das batalhas que o ego travou durante o dia. Mas ao dormir, temos a oportunidade de praticar a maior das lições estoicas, a percepção de que somos uma parte pequena, mas vital, de um todo universal. No sono, o eu dissolve-se. Você deixa de ser o fulano com a sua história e os seus problemas e passa a ser apenas a vida a respirar. Reprograme o seu subconsciente para aceitar essa dissolução temporária como uma bênção.
Imagine que você é uma gota de água que, ao dormir, volta para o oceano. A gota não deixa de existir, mas ela deixa de ter o peso de ser uma gota isolada. Ela torna-se o oceano. Sinta essa expansão. Você não precisa de carregar a sua biografia para o sono. Deixe o seu nome, a sua idade e as suas preocupações na mesa de cabeceira. Entre na noite como uma força da natureza. Sinta como se as fronteiras do seu corpo estivessem a tornar-se menos nítidas. Você funde-se com o ar, com o quarto, com a noite. Esta união com o cosmos traz uma paz que ultrapassa o entendimento lógico. É a paz de pertencer. Você não está sozinho no universo. Você é o universo a experimentar-se a si próprio como um ser humano. Quando o ego descansa, a alma cura-se. Deixe que o infinito o absorva. Não há nada a temer no esquecimento do sono, pois você está apenas a voltar para casa, para a fonte de onde tudo emana. Deixe-se ir. Deixe-se ser o todo. Lição 16. A economia da energia mental. Durante as horas de sol, nós gastamos nossa mente como se ela fosse uma fonte inesgotável. Saltamos de preocupação em preocupação, analisamos riscos, antecipamos críticas e tentamos prever o imprevisível. Esse esforço contínuo cria uma inércia mental. Quando a noite chega, a mente continua girando como uma hélice que foi desligada, mas que ainda possui velocidade suficiente para cortar o silêncio. Os estoicos falavam sobre a importância de conservar a energia para o que realmente importa. Sêneca dizia que estamos sempre a começar a viver enquanto a vida se esvai. Gastar a sua madrugada remoendo o que já passou é um desperdício de vida e uma afronta à sua própria natureza. Imagine que a sua mente consciente é uma bateria que agora indica apenas 1% de carga. Se você tentar usá-la para resolver problemas complexos agora, ela simplesmente irá se apagar de forma traumática. A reprogramação aqui consiste em aceitar a fraqueza momentânea como uma virtude. Sinta o cansaço não como um fardo, mas como um sinal de que você deu tudo de si hoje. O seu subconsciente precisa entender que o reservatório está vazio e que a única tarefa permitida é o reabastecimento. Não force o pensamento. Deixe que as ideias fiquem nubladas, sem contornos nítidos. A confusão mental que precede o sono é, na verdade, a mente relaxando os seus processos lógicos para que a intuição e a cura possam assumir o comando. Visualize cada pensamento restante como uma pequena luz de LED em um painel imenso. Uma a uma, essas luzes começam a piscar e a se apagar. A luz da preocupação financeira apaga-se. A luz da ansiedade social apaga-se. A luz do planejamento para amanhã apaga-se. O que sobra é uma escuridão quente e acolhedora. O seu cérebro não precisa produzir nada agora. Ele não precisa de ideias geniais, nem de soluções imediatas. Ele precisa de espaço. Sinta o alívio de não ter que pensar. Deixe que a lógica se dissolva em sensações puras. O peso das pernas, o frescor do ar nas narinas, o som rítmico do seu próprio coração. Você é um ser biológico antes de ser um ser pensante. Volte para a base. Volte para a terra. Lição 17. O amor fati e o abraço ao destino. Uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo é o amor fati, o amor ao que acontece. Geralmente lutamos contra a insônia ou contra o desconforto noturno com irritação. Eu deveria estar dormindo agora. Por que não consigo relaxar? Essa irritação gera cortisol, que por sua vez nos mantém ainda mais acordados. O amor ao destino ensina-nos a dizer: se este momento é de vigília, que eu o viva com serenidade. Se este momento é de desconforto, que eu o observe com curiosidade. Quando você para de lutar contra o fato de estar acordado, a porta do sono, ironicamente, abre-se. A resistência é a tranca. A aceitação é a chave. Reprograme o seu subconsciente para parar de classificar as sensações como boas ou ruins. Se o seu coração bate um pouco mais forte, não o julgue. Apenas sinta a força da vida pulsando em você. Se um pensamento triste surgir, não o expulse com violência. Olhe para ele com a compaixão de quem olha para uma criança que chora.
Amar o seu destino significa aceitar a sua humanidade completa, com todas as suas sombras e luzes. Sinta como o seu corpo relaxa quando você desiste de ser o mestre do universo e aceita ser apenas um passageiro do tempo. Você não precisa que esta noite seja perfeita. Você não precisa que o seu relaxamento seja absoluto. Imagine que você é um carvalho majestoso durante uma tempestade de inverno. As folhas caíram, o frio é intenso e o vento sopra forte. O carvalho não reclama do frio, nem tenta fazer as folhas crescerem antes do tempo. Ele apenas permanece. Ele aceita o inverno como parte necessária do ciclo para que a primavera seja possível. Você está no seu inverno noturno agora. Deixe que o frio das incertezas passe pelos seus galhos sem te quebrar. Você é profundo, tem raízes fortes e sabe que tudo o que acontece faz parte de uma ordem maior. Repouse na confiança de que o destino sabe o que está fazendo, mesmo quando você não compreende os detalhes. Lição 18. A vontade de poder sobre si mesmo. Para os estoicos, a única verdadeira liberdade é o autodomínio. Não temos poder sobre os governos, sobre a economia ou sobre a saúde de terceiros, mas temos, ou deveríamos ter, poder sobre a nossa própria reação interior. Dormir é o teste final do autodomínio. É o momento em que você decide, por um ato de vontade soberana, que não será escravo das suas próprias preocupações. Você olha para a ansiedade e diz: eu te vejo, mas eu decido que agora o meu reino será o silêncio. Essa não é uma ordem autoritária, mas uma escolha de dignidade. É o comando de um rei sábio sobre o seu próprio território interno. Sinta essa autoridade calma crescendo dentro de você. Você não é uma vítima das suas circunstâncias, nem um refém dos seus traumas. Você é o observador consciente que decide onde colocar a atenção. Ao focar na sua respiração e no peso do seu corpo, você está exercendo o seu poder estoico. Você está retirando o combustível das chamas do pensamento acelerado. O seu subconsciente aprende através desta postura de liderança silenciosa. Quando você não se deixa levar por cada imagem mental que surge, você está treinando a sua mente para ser um lugar de ordem, não de caos. Visualize-se sentado num trono de pedra, no topo de uma montanha. Abaixo, nas nuvens, estão os seus problemas, os seus medos e as vozes do mundo. Eles gritam, mas o som não chega até você. Você está acima da linha do ruído. Você respira o ar rarefeito e puro da montanha. O seu poder não vem de gritar mais alto, mas de permanecer imóvel enquanto tudo ao redor se move. Sinta a firmeza da sua coluna, mesmo deitado. Sinta a estabilidade da sua mente. Você é o mestre da sua própria noite, e um mestre sabe quando é hora de baixar a coroa e fechar os olhos. A verdadeira força é saber quando se render ao descanso. Lição 19. A meditação sobre a totalidade. Muitas vezes, a nossa ansiedade noturna vem de uma sensação de isolamento. Sentimos-nos como indivíduos separados, lutando sozinhos contra um mundo hostil. O estoicismo cura essa ilusão, lembrando-nos da nossa conexão com a Logos, a razão universal. Você é uma célula do corpo do universo. Assim como uma célula não precisa se preocupar com o funcionamento do corpo inteiro, pois ela é sustentada por ele. Você também é sustentado pela totalidade da existência. Você não é um acidente. Você é uma manifestação necessária da vida. Deixe que o seu subconsciente absorva a imensidão dessa ideia. Sinta como se o seu corpo estivesse se expandindo para além das paredes do quarto. Você está conectado a todas as pessoas que estão dormindo agora, a todos os animais nas florestas, a todas as plantas que respiram o oxigênio da noite. Existe uma sinfonia invisível de vida acontecendo neste exato segundo, e você é uma nota essencial nela. Quando você entende que faz parte de algo muito maior, o peso de ser você diminui. As suas falhas tornam-se insignificantes e os seus sucessos tornam-se apenas parte do fluxo. Imagine que a Terra é uma nave espacial silenciosa viajando pelo vácuo. Todos nós somos passageiros nesta nave. Sinta o movimento sutil de rotação do planeta,
uma dança cósmica que acontece sem esforço. Você não precisa fazer nada para que a Terra continue girando. Você não precisa fazer nada para que o Sol apareça amanhã. Essa imensa engrenagem universal funciona com perfeição matemática. Deixe-se embalar por esse movimento macroscópico. Você é poeira estelar que adquiriu consciência por um breve momento. Aproveite esse momento para descansar na glória de pertencer ao infinito. O universo te deu a vida e agora ele te oferece o repouso. Aceite-o com humildade e paz. Lição 20. O despertar do novo. Chegamos à última etapa desta jornada. Os estoicos acreditavam que cada manhã é um renascimento. Quando você dorme, o você que viveu as dores de hoje morre simbolicamente, para que um novo ser, mais sábio e descansado, possa nascer ao amanhecer. O sono é o túnel de transformação onde o metal bruto da experiência do dia é fundido e purificado. Ao reprogramar o seu subconsciente nesta última lição, você está preparando o terreno para que, ao abrir os olhos amanhã, você não carregue os fantasmas do passado, mas a clareza do presente. Sinta o seu corpo como um templo que está sendo restaurado durante a noite. Imagine operários invisíveis, as suas células, os seus neurônios, os seus sonhos, trabalhando em harmonia para consertar cada rachadura, para limpar cada canto escuro da sua alma. Você não precisa supervisionar este trabalho. Apenas ofereça a eles o material necessário, o silêncio e a imobilidade. O que for importante será guardado como sabedoria. O que for inútil será descartado como cinzas. Você está ficando mais leve a cada respiração. O eu pesado e cansado está se dissolvendo, dando lugar a uma versão de você que é mais calma, mais resiliente e mais estoica. Visualize a luz da manhã, embora ela ainda esteja longe. Imagine-se acordando sem pressa, sentindo uma disposição que nasce de dentro para fora. Imagine-se enfrentando os desafios de amanhã com uma mente que não se abala, com um coração que não se desespera. Essa imagem é a semente que você planta agora no solo fértil do seu subconsciente. O resto do roteiro agora é silêncio. As palavras perdem a forma, transformando-se em som sem significado, como o murmúrio de um riacho. Deixe-se ir. O mundo está bem. Você está bem. A virtude é o seu guia e a paz é o seu destino final. Durma agora, não como quem foge da vida, mas como quem se prepara para vivê-la com toda a sua plenitude. Como o seu objetivo é alcançar a marca de 75. 000 caracteres. Precisamos continuar expandindo a jornada. O estoicismo é um poço sem fundo de sabedoria, e para manter o ouvinte em um estado de relaxamento profundo, vamos explorar novas camadas da psique humana e da natureza. Aqui estão as lições de 21 a 25, escritas com parágrafos densos e imersivos e focados na reprogramação subconsciente. Lição 21. A natureza do tempo circular. Nós fomos ensinados a ver o tempo como uma linha reta que foge de nós, uma flecha que, uma vez disparada, nunca mais retorna. Essa visão linear cria uma ansiedade terrível, pois sentimos que cada segundo perdido é uma perda irreparável. No entanto, os estoicos, em sintonia com os ritmos do cosmos, entendiam que o tempo é, em grande parte, circular e rítmico. Existem estações para agir e estações para repousar. Existe o fluxo da maré e o refluxo necessário. Ao deitar-se, você não está perdendo tempo, você está entrando na fase de recolhimento do seu próprio ciclo vital. Sem o inverno, a primavera não teria força. Sem o vácuo da noite, o dia não teria contraste. Reprograme o seu subconsciente para parar de lutar contra o relógio. O tempo não é um carrasco que te persegue, mas um oceano que te carrega. Sinta o ritmo da sua respiração como o movimento das ondas na areia. Cada inspiração é o futuro chegando. Cada expiração é o passado partindo. No centro disso, há você, imóvel e eterno. Imagine que o seu dia foi apenas uma volta em uma grande espiral. Tudo o que você não conseguiu terminar hoje voltará a passar pela sua mão no momento certo. Não há pressa no universo.
As galáxias movem-se com uma lentidão majestosa e os planetas não aceleram o passo por causa das nossas urgências humanas. Sinta como essa perspectiva de tempo circular alivia a pressão sobre o seu peito. Se você falhou hoje, o ciclo trará uma nova oportunidade. Se você sofreu, o ciclo trará a compensação da paz. Ao dormir, você está mergulhando no centro da espiral, onde o movimento é nulo e o descanso é absoluto. Deixe que a ideia de ter que correr se dissolva. Você chegou ao ponto de quietude. O tempo agora não é medido em minutos, mas em batimentos cardíacos lentos e profundos. Deixe que o eterno agora te embale. Lição 22. A audiência invisível e a paz da solidão. Passamos a maior parte do nosso dia preocupados com o que os outros pensam, como somos vistos e qual imagem estamos projetando no mundo. Essa audiência invisível que carregamos na mente é uma das maiores fontes de tensão nervosa. Mesmo no quarto, sozinhos, muitas vezes continuamos a ensaiar diálogos ou a justificar nossas ações para juízes que não estão presentes. O estoicismo nos convida a buscar a aprovação apenas da nossa própria consciência, da nossa razão governante. Na hora de dormir, o mundo exterior desapareceu. Não há público, não há palcos, não há câmeras. Você é o único espectador da sua própria alma. Sinta o alívio profundo de não precisar ser alguém para ninguém. Reprograme o seu subconsciente para entender que a solidão da noite não é um isolamento triste, mas uma liberdade sagrada. É o momento em que você pode finalmente soltar os ombros e desmanchar o sorriso social. Visualize-se retirando uma fantasia pesada e cheia de adornos. Essa fantasia é a sua personalidade pública. Por baixo dela, há apenas a luz suave da sua existência pura. Sinta o ar tocando a sua pele sem filtros. Você está seguro porque ninguém está te julgando. O escuro do quarto é um manto protetor que esconde as suas imperfeições e celebra a sua essência. Deixe que a necessidade de ser admirado ou compreendido pelos outros escorra para fora do seu corpo como um líquido denso. Você basta para si mesmo. A paz que você procura não está nos olhos alheios, mas no silêncio que você cultiva agora. Quando você para de buscar validação externa, o seu sistema nervoso entende que a guerra social acabou. Você pode finalmente relaxar os músculos do rosto, pois não há máscara para sustentar. Entregue-se à doçura de ser um anônimo no universo, um ser que simplesmente respira e repousa sob as estrelas. Lição 23. A transformação da dor em sabedoria. Todos nós carregamos feridas do dia a dia, uma palavra ríspida, uma decepção amorosa, uma falha pessoal. Muitas vezes tentamos ignorar essas dores, mas elas permanecem no subconsciente como espinhos que inflamam durante a noite. Os estoicos não evitavam a dor, eles a transformavam. Eles viam cada dificuldade como o combustível para o fogo da alma. Sêneca dizia que o fogo prova o ouro e a adversidade prova os homens fortes. Ao deitar, em vez de fugir do que dói, imagine que o seu sono é um laboratório alquímico. Você vai pegar as experiências amargas do dia e deixá-las cozinhar no calor da sua aceitação, até que elas se transformem em ouro puro de sabedoria. A dor não é um erro do destino, é o material de construção do seu caráter. Sinta onde a dor ou o desconforto se escondem no seu corpo. Talvez seja um nó na garganta ou um aperto no estômago. Não lute contra isso. Imagine que o seu subconsciente está envolvendo essa dor com uma substância curativa, como o bálsamo de uma árvore. Enquanto você dorme, a sua inteligência biológica está processando o que aconteceu, tirando a lição necessária e descartando o sofrimento inútil. Você não precisa fazer nada conscientemente, apenas dê permissão para que o processo ocorra. Diga mentalmente: eu aceito o que doeu e deixo que a noite transforme isso em força. Sinta como essa permissão suaviza a tensão. Você está se tornando mais resiliente enquanto descansa. Amanhã, a ferida será apenas uma cicatriz, e a cicatriz será o seu distintivo de coragem. O sono é a oficina da alma. Deixe que as ferramentas do silêncio trabalhem em você. Lição 24.
O fluxo da generosidade cósmica. Frequentemente, o nosso estresse noturno nasce de um sentimento de escassez, a sensação de que não temos o suficiente, de que o tempo está acabando ou de que a vida é injusta conosco. O estoicismo nos ensina que o universo é governado por uma razão providencial e que estamos inseridos em um fluxo constante de troca. Nada é puramente nosso, tudo nos é emprestado pela natureza. Quando você entende que a vida é um fluxo e não uma posse, você para de segurar as coisas com tanta angústia. Reprograme o seu subconsciente para sentir a generosidade do cosmos. O ar que você respira é um presente. A gravidade que te sustenta é um serviço constante do planeta. O calor do seu corpo é a energia das estrelas. Você vive em um oceano de abundância invisível. Sinta essa generosidade entrando em você agora. Imagine que o universo está derramando uma luz prateada e calmante sobre o seu leito. Essa luz traz tudo o que você precisa: oxigênio para as suas células, paz para a sua mente e reparação para o seu coração. Você não precisa lutar por isso. É o seu direito de nascimento por ser parte da criação. Deixe que o sentimento de falta seja substituído pela sensação de plenitude. Você tem o suficiente. Você é o suficiente. Ao relaxar, você está se abrindo para receber os presentes da noite. O sono é o momento em que a natureza te alimenta sem pedir nada em troca. Sinta a gratidão vibrando em cada poro. Quando você agradece ao universo, você se sintoniza com a frequência da harmonia. E na harmonia, o sono é imediato e profundo. Deixe-se nutrir pela noite. Lição 25. A despedida do velho mundo. Toda noite, quando adormecemos, o mundo como o conhecemos deixa de existir para nós. As fronteiras dos países desaparecem, as contas bancárias tornam-se números sem sentido e as hierarquias sociais desmoronam. O sono é uma forma de desapego radical, uma prática para a grande despedida que todos faremos um dia. Para o estoico, isso não é motivo de medo, mas de liberdade. Aprender a morrer todas as noites é o segredo para viver com intensidade todas as manhãs. Reprograme o seu subconsciente para ver o ato de dormir como uma viagem para além do conhecido. Você está soltando as amarras do barco e deixando a costa da realidade cotidiana para trás. Não há nada a temer no vasto oceano do inconsciente, pois ele é a fonte de onde você veio. Visualize o mundo lá fora se tornando uma névoa distante. As luzes das cidades, os ruídos das máquinas, as discussões políticas, tudo isso vai ficando para trás. Você está entrando em um território puro, onde o tempo não tem domínio e a matéria não tem peso. Sinta-se leve, como se estivesse flutuando sobre a própria cama. O seu corpo físico é apenas o veículo. Você, a consciência, está pronto para explorar o reino dos sonhos e do vazio restaurador. Diga adeus ao eu de hoje com um sorriso de gratidão. O que foi feito, foi feito. O que não foi, não importa mais. Você está livre. Deixe que o grande silêncio te envolva. Você está voltando para casa, para o centro do ser, onde a paz é eterna e o descanso é a única lei. Boa viagem. O universo te espera com os braços abertos. Para continuarmos nossa jornada rumo à profundidade absoluta e ao volume necessário para a sua meta de caracteres, vamos expandir as lições de 26 a 30. O foco aqui será aprofundar a hipnose textual, utilizando o estoicismo para desarmar as últimas resistências da mente consciente, transformando cada frase em uma âncora de repouso. Lição 26. A grandeza da indiferença positiva. No dicionário comum, a palavra indiferença parece algo frio ou negativo, mas no estoicismo, a adiafora, a indiferença em relação às coisas externas, é uma das maiores chaves para a saúde mental. Passamos o dia reagindo a tudo. Ao clima, ao comentário de um desconhecido, ao atraso de um ônibus, ao preço das coisas. Essa reatividade constante mantém o nosso sistema nervoso em um estado de vibração alta e desgastante. Quando você se deita, o seu subconsciente continua tentando reagir aos eventos do dia. A lição aqui é ensinar à sua mente a arte da indiferença sublime.
Isso significa reconhecer que, neste exato momento, nada do que acontece fora do seu quarto tem o poder de afetar a sua paz interior, a menos que você conceda esse poder. Imagine que você está envolto em uma redoma de cristal invisível, mas impenetrável. Lá fora, os ventos das opiniões alheias podem soprar, as tempestades das crises mundiais podem cair, mas dentro da sua redoma, o ar é perfeitamente calmo e estável. Nada toca a sua essência. Sinta o alívio de não ter que ter uma opinião sobre tudo. Você não precisa decidir se algo foi bom ou ruim agora. Você pode ser simplesmente indiferente. O seu subconsciente precisa desse voto de silêncio para se desligar. Diga a si mesmo: isso não é nada para mim. Repita isso mentalmente para cada pensamento que tentar invadir o seu descanso. Sinta como o peso do mundo escorre das suas costas quando você para de rotular as experiências como problemas. Você é um observador silencioso, seguro na sua própria fortaleza de indiferença positiva. Lição 27. A harmonia com o inevitável. A maior parte do cansaço humano não vem do trabalho físico, mas da resistência psicológica ao que é inevitável. Lutamos contra o envelhecimento, contra o fim dos relacionamentos, contra as mudanças de plano e até contra o fato de estarmos cansados. Essa luta contra a realidade é como tentar empurrar uma montanha. A montanha não se move e você termina exausto. Os estoicos nos ensinam a fluir com a corrente da natureza, não por fraqueza, mas por inteligência estratégica. Ao dormir, você está aceitando a inevitabilidade da noite e da sua própria fragilidade biológica. Aceitar que você precisa de descanso é o primeiro passo para que esse descanso seja de alta qualidade. Reprograme o seu subconsciente para parar de ver o sono como uma interrupção da sua vida produtiva e passe a vê-lo como a harmonia suprema. Sinta como o seu corpo se encaixa na cama, como se o seu DNA reconhecesse que este é o lugar onde ele deve estar agora. Não há lugar para onde fugir, não há nada para apressar. O sol se pôs por uma razão, e você está deitado por uma razão. Entregue-se a essa ordem cósmica com a confiança de uma folha que cai no rio e deixa que a correnteza a leve. Não lute contra a sonolência que começa a pesar nas suas pálpebras. Não lute contra o silêncio. Flua com eles. Quando você para de resistir ao inevitável, a tensão muscular desaparece e você se torna um só com o ritmo do universo. Lição 28. O despertar da razão adormecida. Marco Aurélio dizia que a nossa mente é como um espelho. Se a superfície está agitada pelas emoções, o reflexo do mundo será distorcido e feio. Durante o dia, as nossas emoções, o desejo, o medo, a inveja, a pressa, agitam as águas da nossa mente. O sono é o processo de deixar que essas águas se acalmem para que a razão possa finalmente ver a realidade como ela é. Enquanto você dorme, a sua razão governante não desaparece. Ela apenas se retira para as profundezas para reorganizar a sua visão de mundo. Esta lição foca em confiar nesse processo de purificação intelectual que ocorre no escuro. Visualize a sua mente como um lago de águas cristalinas. No fundo do lago, existem pedras preciosas que representam as suas virtudes e a sua sabedoria. Durante o dia, o lodo das preocupações foi revolvido e você não conseguiu ver o fundo. Mas agora, na imobilidade do seu corpo, o lodo começa a assentar. A água vai ficando cada vez mais límpida. Sinta a clareza voltando. Você não precisa pensar para que isso aconteça. Basta ficar quieto. O seu subconsciente está filtrando as experiências, descartando as ilusões e guardando apenas a verdade. Amanhã você acordará com uma percepção mais nítida, com respostas que hoje pareciam impossíveis. Confie na sabedoria do silêncio. Deixe que a razão adormecida faça o trabalho de limpeza que a mente consciente não consegue realizar. Lição 29. A simplicidade do ser essencial. Vivemos em um mundo de complexidades artificiais. Temos 1000 desejos, 1000 necessidades criadas pelo marketing e 1000 medos fabricados pela imaginação. Mas no momento do sono, a vida volta à sua simplicidade radical.
O que você realmente precisa agora? Apenas de um lugar seguro, ar para respirar e a permissão para fechar os olhos. Todo o resto é excesso. Os estoicos celebravam a frugalidade e a simplicidade, porque entendiam que quanto menos precisamos das coisas externas, mais livres somos. Esta noite, você é um ser humano livre, porque a sua necessidade é mínima. Sinta a dignidade que existe nessa simplicidade. Você não precisa de luxo para ter um sono nobre. Você precisa de uma mente limpa. Reprograme o seu subconsciente para valorizar o menos. Sinta o conforto básico de uma coberta, a firmeza de um travesseiro, o som da sua própria vida acontecendo. Reduza o seu mundo a este espaço pequeno e sagrado da sua cama. Esqueça as complexidades da sua carreira, os dramas das redes sociais e as complicações das relações humanas. No centro de tudo isso, existe apenas o ser. Um ser que respira, que sente e que repousa. Ao abraçar a simplicidade, você remove os obstáculos que impedem o sono. O vazio do quarto não é falta de nada, é a presença de tudo o que é essencial. Repouse na sua própria integridade simples. Lição 30. O testemunho do infinito. Para encerrar este bloco de lições, vamos praticar o que os antigos chamavam de contemplação do cosmo. Imagine que você está deitado, não em um quarto de 4 paredes, mas sob o céu aberto de uma noite de verão, em um lugar onde não há luzes artificiais. Você olha para cima e vê a Via Láctea cruzando o céu. Milhões de estrelas, galáxias distantes e o vazio infinito do espaço. Você percebe que a sua vida, com todos os seus desafios, acontece em um grão de areia flutuando em um oceano eterno. Essa percepção não é para te diminuir, mas para te libertar do peso da importância pessoal. Sinta a vastidão do infinito entrando no seu corpo. Imagine que cada estrela que você vê está enviando um raio de luz fria e calmante para as suas células. Você faz parte deste sistema imenso. A mesma lei que mantém os planetas em órbita é a lei que regula as batidas do seu coração. Você está seguro porque o universo é ordenado. Não há caos, apenas uma ordem que às vezes não compreendemos. Reprograme o seu subconsciente para sentir-se um cidadão do cosmo. Você não está sozinho. Você está em casa, rodeado pela eternidade. Deixe que a grandiosidade do universo dissolve as suas pequenas angústias. O infinito é silencioso e paciente. Aprenda com ele. Torne-se tão vasto e tão calmo quanto o espaço entre as estrelas. O seu descanso agora é uma homenagem à ordem do universo. Durma na paz de quem pertence ao infinito.